bem-vindos a mais uma conversa aprofundada connosco. Hoje, olha, vamos diretos a um tema que mexe com muita gente que tem horta, mesmo que seja só uns vasos na varanda. Pulgões. Olá! Pois é, os pulgões são um clássico, não é? Mas temos aqui material interessante, focado nas abordagens mais ecológicas. Exato. A ideia é explorar isso. Como lidar com eles de forma natural, sustentável. Perceber as fontes que temos, que apontam para um caminho mais amigo do ambiente. Sim, e o interessante é que não se trata só de matar a praga. É mais sobre cultivar um equilíbrio, percebes? Entender como a própria horta pode defender-se, com a nossa ajuda, claro. Gosto dessa ideia. Cultivar o equilíbrio. Parece-me bem. Então, para começar, temos que saber quem é o inimigo, certo? Quem são estes pulgões? O material descreve-os como muito pequenos. Sim, são minúsculos. Normalmente 2 a 3 milímetros. São insetos sugadores, alimentam-se da seiva das plantas e podem ter várias cores. Verdes, pretos, às vezes amarelos, acastanhados. E onde é que eles gostam mais de estar? Preferem as partes mais terrenas da planta, tipo a parte de baixo das folhas novas, os rebentos, onde a seiva é mais acessível. E multiplicam-se, muito depressa pelo que li. Fala-se em reprodução assexuada. Isso quer dizer o quê na prática? Que uma fêmea se clona a si própria. Basicamente sim. Quer dizer que uma fêmea pode ter descendentes sem precisar de um macho. É uma capacidade incrível. A fonte diz que uma fêmea pode gerar tipo 20 a 40 novos pulgões por semana. 20 a 40 por semana. E atenção, esses novos pulgões ficam prontos para se reproduzirem em apenas uma semana. Uma semana. Isso é quase uma progressão geométrica assustadora. Percebe-se como é que de repente temos uma infestação. Exatamente. É muito rápido. E eles deixam sinais, não é? Aquela coisa pegajosa, a melada. Sim, a melada é um clássico. É o excesso de açúcar da seiva que eles não aproveitam e excretam. Deixam as folhas brilhantes, peganhentas. E essa melada, claro, atrai as formigas. É aí que entra outra parte da história. Pois, as formigas. Eu tinha ideia, talvez errada, que elas podiam ajudar. Mas, por percebi do material, não é bem assim. Não, bem pelo contrário. As formigas e os pulgões têm uma relação de mutualismo, pode dizer-se. As formigas protegem os pulgões de outros insetos, dos predadores naturais. Protegem? Como assim? Defendem-nos mesmo, como se fossem o seu gado. E, em troca, as formigas alimentam-se da melada que os pulgões produzem. Ah, percebo. Então ver muitas formigas a subir e a descer numa planta pode ser um sinal de pulgões. Ou de outros insetos que também produzam melada, claro. Mas sim, é um sinal de alerta. Ok. E para além de roubarem a seiva, que mais fazem às plantas? Os estragos diretos? Bem, a sucção constante enfraquece a planta, isso é óbvio. Pode levar a que as folhas fiquem deformadas, os rebentos não cresçam bem e depois há o risco de transmitirem vírus. Vírus? Como nós com a gripe? Tipo isso. Picam uma planta infectada, depois picam uma saudável e pronto, passam a doença. E ainda há outra coisa, a fumagina. Fumagina, o que é isso? É um fungo, um bolor preto, que cresce sobre a melada. Não ataca a planta diretamente, mas cobre as folhas, impede a fotossíntese, fica feio e prejudica a planta. Percebo. E cá em Portugal, quais são as culturas mais suscetíveis? O material menciona algumas. Sim, fala em couves, favas, feijão, tomateiros. As brássicas, em geral, são muito atacadas. Mas, na verdade, muitas plantas podem apanhar pulgões. Ok, pronto. O cenário do problema está mais ou menos claro. Mas agora vem a parte boa. As soluções ecológicas. Os heróis da horta, como o material lhes chama. Os predadores naturais. Essa é a chave do controle biológico. Em vez de sermos nós a lutar sozinhos, criamos condições para que os inimigos naturais dos pulgões façam o trabalho por nós. É atrair os bons. E quem são esses bons? As joaninhas, imagino. Toda a gente conhece as joaninhas. As joaninhas, Coccinellidae, são as mais famosas, sim, e são muito eficazes. Um adulto come talvez uns 50 pulgões por dia. 50 já não é mau. Mas as larvas das joaninhas, essas é que são as verdadeiras máquinas. Podem comer até 100 pulgões por dia. 100? Uma larva? Mas como é que é essa larva? Não estou a ver. Pois, muita gente não as reconhece. Parecem uns bichinhos alongados, tipo pequenos crocodilos, cinzentos ou pretos, muitas vezes com manchas laranja ou amarelas. São muito ativas. Tenho de começar a procurar por esses crocodilos então. Quem mais temos nesta equipa? Temos os crisopídeos. Os adultos são muito bonitos. Chamam-lhes olhos de ouro. Têm asas transparentes, rendadas e uns olhos dourados, metálicos. Olhos de ouro. Bonito nome. São insetos delicados.
Mas, tal como nas joaninhas, são as larvas que são as grandes predadoras. E essas larvas também são especiais. São conhecidas como leões dos pulgões. O nome diz tudo, não é? São muito vorazes, têm umas mandíbulas em forma de pinça para agarrar as presas. E não comem só pulgões. Também atacam tripes, cochinilhas, outros bichos pequenos. Leões dos pulgões. Fixe. Que mais? As moscas das flores, os sirfídeos. Os adultos parecem vespinhas, com riscas amarelas e pretas, mas são moscas, totalmente inofensivas para nós, não picam. Ah, ok. Enganam bem. Sim, é mimetismo. E os adultos são ótimos polinizadores, porque andam sempre nas flores a comer néctar e pólen. Então os adultos ajudam na polinização e as larvas? As larvas comem pulgões. São diferentes das de joaninha ou crisopa. Parecem pequenas lesmas, não têm pernas, muitas vezes são esverdeadas, vão rastejando pelas folhas à procura de pulgões. Comem bastantes. Interessante. E o último grupo que o material refere são as vespas parasitoides. Vespas. Isso não é perigoso? Não, não, estas são diferentes. São vespas minúsculas, a maioria quase nem se vê. E não têm qualquer interesse em nós. O alvo delas são os pulgões e a estratégia é única. Conta lá. A fêmea da vespa parasitoide põe um ovo dentro do pulgão vivo. Dentro. Credo, isso é quase de filme de terror. Para o pulgão, é de certeza. A larva da vespa nasce lá dentro e começa a comer o pulgão por dentro. Vai consumindo os órgãos internos. Uau. Eventualmente o pulgão morre, claro, e o que resta é só a casca exterior dele, que fica seca, inchada, muitas vezes com uma cor diferente, tipo dourada ou acastanhada. É o que se chama uma múmia. Uma múmia de pulgão. Então, se encontrarmos essas múmias na horta... É um excelente sinal. Quer dizer que as vespas parasitoides estão a trabalhar. Estão a controlar a população de pulgões de forma muito eficaz e muito específica. Fantástico, temos este exército de ajudantes. A grande questão agora é, como é que os trazemos para a nossa horta? E como os mantemos lá? Não é só comprar uma caixa de joaninhas e largá-las, pois não? Isso pode ser uma ajuda pontual, mas não é a solução a longo prazo. A estratégia sustentável, como as fontes indicam, é criar um habitat que os atraia e os mantenha lá naturalmente. Ou seja, dar-lhes casa e comida. Exatamente. E a melhor forma de fazer isso é com diversidade. Plantar coisas diferentes. Flores, por exemplo. Misturar flores com as alfaces. Sim, isso mesmo. Intercalar as hortícolas com plantas que deem flor. Plantas aromáticas, o material sugere coentros, funcho, calêndulas, amores perfeitos, malmequeres. Estas flores dão néctar e pólen, que servem de alimento aos adultos de muitos destes insetos auxiliares. As joaninhas, os crisopídeos adultos, os sirfídeos, as vespas parasitoides, todos eles precisam de flores. E também li que podemos deixar algumas das nossas plantas da horta ir à flor, tipo uma cenoura que espiga, uns coentros que já estão a dar flor. Precisamente, às vezes vemos isso como um problema. Espigou, mas para os insetos úteis, essas flores são um recurso muito valioso. Não os devemos cortar logo. Ok, então comida temos. E casa? Abrigo? Também precisam de sítios para se esconderem, para passarem o inverno, para porem os ovos. Coisas simples ajudam. Um cantinho com uns paus empilhados, umas pedras, deixar algumas folhas secas no outono numa zona. Não limpar tudo excessivamente. Exato. Ou até ter uma pequena área com vegetação espontânea, as chamadas ervas daninhas, mas controladas, claro. Os hotéis de insetos também são uma opção, aquelas estruturas com canas, espinhas, madeira com buracos. Já vi disso. Parecem umas casinhas engraçadas. São úteis para dar abrigo. A ideia geral é ter uma horta um bocadinho menos arrumada, talvez, mais diversa, com mais nichos ecológicos. Faz sentido. Um pouco mais selvagem, de forma controlada. Mas há uma coisa que o material diz que é fundamental para isto tudo funcionar. Sim. A regra de ouro. Não usar pesticidas químicos. Nem pensar. Esse é o ponto absolutamente crucial. Os inseticidas, especialmente os de largo espectro, são bombas. Matam os pulgões, sim, mas matam também as joaninhas, as larvas dos crisopídeos, as vespas, as abelhas. Matam tudo. Destroem o tal equilíbrio que queremos criar. Exatamente. É dar um tiro no pé a longo prazo. Se queremos ter estes ajudantes, não podemos usar venenos que os matem. Ponto final. Claríssimo. Mas imagina que, pronto, estamos a tentar fazer isto tudo, mas apanhamos uma infestação forte. Os heróis ainda não chegaram em número suficiente. O que podemos fazer, entretanto? Há aquelas receitas caseiras que o material menciona. Sim, são apresentadas como alternativas mais suaves. Intervenções pontuais para baixar a pressão da praga enquanto se espera que o equilíbrio se estabeleça. Não é para erradicar,
é para controlar um pouco. A primeira é a da água com sabão. Parece muito básica. É básica, mas pode ser eficaz. Uma colher de sopa de sabão neutro. O texto até fala no tradicional sabão azul e branco. Sim. Diluída num litro de água. E pulverizar diretamente sobre as colónias de pulgões. E como é que funciona? O sabão afoga-os? Não exatamente. O sabão dissolve a camada de cera que protege o corpo mole deles. Sem essa proteção, eles desidratam e morrem. É uma ação física de contacto. Ah, ok. E é importante usar sabão neutro sem muitos detergentes, certo? Sim, para não prejudicar a planta. E aplicar ao fim da tarde ou num dia nublado para o sol não queimar as folhas molhadas. E molhar bem por baixo das folhas onde eles estão. Pode ser preciso repetir passados 3 ou 4 dias. Ok. Sabão. Depois fala-se num extrato de alho e cebola. Ferver alho e cebola, coar e pulverizar. Isso funciona como? Pelo cheiro? Pensa-se que sim. O cheiro forte do alho e da cebola funciona mais como repelente, torna a planta menos apetecível para os pulgões. Talvez não mate tanto como o sabão, mas pode ajudar a afastá-los. O repelente natural. E a última receita é o chá de ortigas. 100 gramas de ortigas secas, 10 litros de água, deixar a repousar 48 horas. O texto avisa que cheira mal. Pois, o processo de maceração ou fermentação das ortigas liberta um cheiro intenso, é verdade. Mas esta receita tem uma vantagem dupla. Dupla. Qual? Para além de ter propriedades que ajudam a combater os pulgões, o churume de ortiga é muito rico em azoto e outros nutrientes. Funciona também como fertilizante foliar, como um bioestimulante, fortalece a planta. Ah, interessante. Combate a praga e alimenta a planta ao mesmo tempo? Exatamente. É um tónico geral para a horta. Mas estas receitas, sendo realistas, são a solução definitiva ou são mais um penso rápido? São mais um penso rápido, um SOS. Como o material deixa claro, a base de tudo, a solução ao longo prazo, é a prevenção. É ter plantas fortes e um ecossistema equilibrado. Prevenção. Como? O que podemos fazer para prevenir que os pulgões se tornem um problema sério? Começa tudo no solo. Um solo saudável, rico em matéria orgânica, bem estruturado. Isso é fundamental. Usar composto, estrumo bem curtido. Plantas bem nutridas resistem melhor. Claro, é como conosco. Uma boa alimentação fortalece o sistema imunitário. Plantas bem nutridas são menos atacadas por pragas e doenças. Outras práticas que ajudam. O texto fala em rotação de culturas e consociação. Sim, são muito importantes. Rotação é simples. Não plantar sempre a mesma coisa no mesmo sítio. Ajuda a quebrar ciclos de pragas e doenças que ficam no solo. E a consociação. É plantar coisas juntas que se ajudam. Isso. Plantas companheiras. Já falámos das flores para atrair auxiliares, mas também pode ser para repelir pragas. O exemplo clássico é plantar alho ou cebola perto de cenouras, para os cheiros confundirem as pragas de ambas. Há muitas combinações possíveis. É experimentar e ver o que funciona. E, claro, estar atento. Vigiar a horta regularmente. Fundamental. Pelo menos uma vez por semana ir lá espreitar. Olhar por baixo das folhas. Ver os fobentos novos. Se apanhamos os primeiros pulgões é muito mais fácil controlar. Como? Esmagá-los. Sim, com os dedos, ou tirar logo a folha se forem poucos, ou até, como o material também diz, dar uma boa mangueirada com água ou um jato forte pode deitar muitos abaixo, se a planta for resistente. A detecção precoce é chave. E ter paciência. O material insiste nisso. Dar tempo à natureza para encontrar o seu equilíbrio. Pois, essa talvez seja a parte mais difícil para nós hoje em dia. Queremos resultados imediatos, mas na horta ecológica é preciso ter calma. Ver os primeiros pulgões não é o fim do mundo. Se criamos as condições certas, os predadores vão aparecer. Temos de confiar um pouco mais nisso. Há um relato no material que ilustra isso muito bem, não é? Uma pessoa com umas couves cheias de pulgões pretos. Exatamente. Um cenário clássico de outono. A pessoa descreve a infestação como massiva e a tentação de ir buscar um inseticida. Mas resistiu Resistiu. Decidiu tentar primeiro água com sabão. e resultou. Aplicou uma ou duas vezes e, segundo o relato, em poucos dias começaram a aparecer joaninhas adultas e logo a seguir as larvas. E em menos de uma semana a praga estava controlada. As couves recuperaram, sem químicos. Que história fantástica. Mostra mesmo que funciona. E que às vezes basta um empurrãozinho, ou só não atrapalhar a natureza. Sim, e a pessoa ainda conta que a horta se tornou um ponto de interesse para os sobrinhos, que ficaram fascinados a ver as joaninhas a comer os pulgões. Que giro. Reforça a ideia de que a horta é mais do que comida. É um espaço de aprendizagem, de
contacto com a vida. Sem dúvida. Um pequeno laboratório ao ar livre. Para ajudar a desmistificar, o material também fala de alguns mitos. Por exemplo, que os pulgões só aparecem em hortas descuidadas. Isso é verdade? Não, isso é mito. Os pulgões são muito eficientes a dispersar-se. Alguns até têm asas em certas fases. Podem chegar a qualquer horta, por muito bem cuidada que esteja. E o vinagre? Ouve-se muito falar de usar vinagre. O texto alerta para ter cuidado. O vinagre é ácido e pode matar os pulgões, sim, mas também pode queimar as folhas das plantas facilmente. Não é uma solução segura para aplicar de forma geral. O risco de estragar a planta é grande. Ok, vinagre com precaução, ou se calhar melhor evitar. E as formigas, só para reforçar, não comem os pulgões. Não de todo. Protegem-nos para lhes tirar a milada. São as pastoras dos pulgões. Se as formigas forem um problema, às vezes controlar as formigas pode ajudar os predadores a fazer o seu trabalho. E o grande mito, que os químicos são a solução mais eficaz. Só se for a curtíssimo prazo. A longo prazo é o contrário. Destroem os auxiliares, criam resistências nos pulgões, contaminam o ambiente e a nossa comida. A verdadeira eficácia, a sustentável, está na abordagem ecológica. Mas confirma-se que um jato de água forte pode ajudar em casos leves. Sim, sim. Para infestações pequenas ou em plantas mais fortes, um bom jato de água pode lavar muitos pulgões. É uma ajuda física, sem químicos. Útil como primeira medida. Bem, acho que conseguimos extrair o essencial destas fontes. O caminho parece ser conhecer bem o pulgão, apostar nos predadores naturais, atraí-los, dar-lhes condições, usar as receitas caseiras com moderação e como apoio e, acima de tudo, Prevenção. Solo saudável, rotação, consociação, vigilância e paciência. é trabalhar com a natureza, não contra ela. Exatamente essa a filosofia. Uma parceria. E pensar que isto se aplica a tudo no jardim ou na horta, não é? Mesmo num vaso na varanda. Cuidar daquele cantinho verde é mais do que ter plantas. É uma ligação à terra, aos ciclos. É terapêutico até. E dá-nos comida mais saudável, promove a biodiversidade, mesmo em pequena escala. É uma forma de sustentabilidade muito prática e ao alcance. Sim, e aprende-se imenso. Cada ano é diferente. É uma observação constante. Fica então um incentivo para quem nos ouve. Experimentem estas ideias. Comecem devagar. Observem. Não desesperem se aparecerem pulgões. Vejam isso como um sinal, uma oportunidade para ajustar e confiar mais na natureza. A persistência e a observação são mesmo as melhores ferramentas. E para terminar, fica uma sugestão. Que tal olhar para a horta ou para os vasos de uma forma diferente? Não só como um sítio onde pomos plantas, mas como um pequeno mundo vivo, um ecossistema. Falámos muito dos pulgões e de quem os come, mas que outras interações estarão a acontecer ali? Que outros bichinhos, que fungos no solo, que relações entre plantas contribuem para aquele equilíbrio? Se calhar observar com mais atenção revela um universo fascinante mesmo à nossa porta.